Capri! E aí, como é que vocês estão, meus amores? Espero que sejam bem, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto. Bora lá para mais uma leitura do signo de vocês, meus queridos, do meu pequeno coraçãozinho. Lembrando que são energias predispostas. O que isso quer dizer, Flávio? São energias predispostas sim a acontecer. Se vão acontecer, não é uma questão do tarô, nem uma questão do tarólogo, e sim uma questão sua, ok? E lembrando também que você não precisa ter necessariamente o signo solar em Capricórnio. Se você tiver Capri em algum aspecto forte no seu mapa, essa leitura pode servir para você sim, ok? Bora lá, do que iremos falar, tarô? Por gentileza, Cavaleiro de Espadas, mais uma. 9 de espadas. Clarifica o Cavaleiro de Espadas, tarô, por gentileza. A lâmina do mundo, um processo de finalização que está trazendo algum tipo de preocupação, meus amores, uma finalização de... Vamos entender, não, vamos clarificar esse 9 de espadas aqui para saber qual é que é. 4 de paus, uma situação pode estar envolvendo uma união, tá? Pode ser trabalho sim, mas houve aqui uma situação ou está para haver um processo de finalização, tá? Não necessariamente, gente, quando a gente fala tanto de trabalho, relacionamento, etc, 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 não quer dizer que vai acontecer de fato, tá? Aqui pode ser até uma decisão sua, por exemplo, né? Você tomou uma decisão de sair de um trabalho, de sair de um relacionamento, de um casamento, de uma união, seja ela qual for aqui, né? E essa situação aconteceu, foi uma decisão que talvez você tenha tomado, ou essa situação pode ter acontecido ou acontecer de uma forma um tanto quanto rápida, repentina, tá? Trazendo algum tipo de preocupação, trazendo algum tipo de ansiedade, alguma coisa assim, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós abrimos aqui com a lâmina do Cavaleiro de Espadas, clarificado pela lâmina do mundo. O que me mostra que pode ter havido aqui um corte repentino, um corte rápido com relação a alguma situação. Adapte ao seu momento, porque o 4 de paus tanto fala de... pode falar de família, pode falar de trabalho, pode falar de sim, união, relacionamento, casamento, tá? E aí veio o 9 de espadas, meus amores, clarificado por esse 4 de paus aqui, tá? Onde me diz que esse processo, né, de finalização, ele está trazendo algum tipo de angústia, algum tipo de vamos colocar aqui uma masturbação mental, alguma coisa que talvez não saia muito da sua mente, tanto sendo você quanto que tomou a decisão de algo deste tipo, quando sendo uma situação que aconteceu com você, tá? Lembrando que aqui talvez algumas pessoas não tiveram um processo de corte, tá? Não tiveram não tomaram uma decisão de fato. É alguma coisa que talvez algumas pessoas estejam pensando em fazer aqui, né? Sair de um trabalho, sair de um relacionamento, enfim. O que acontece? O 9 de espadas, ele entra dentro de uma situação muito complicada, porque é como se fosse aquele tipo de situação que fica martelando na cabeça, né? Tipo aquela música chiclete, chata, enfim. É um estado mais mental do que qualquer outra coisa. E aqui não me mostra questões tão sentimentais. Aqui está me mostrando mais talvez até mesmo uma questão de dúvida. Pô, será que eu estou fazendo certo? Ou será que o que eu fiz está sendo certo? Ah, Flávio, não foi eu que tomei a decisão. Foi alguém que tomou, aí fica aquele processo. Pô, mas será que era assim que tinha que acontecer? Né? Será que
tem algum motivo, alguma coisa para isso ter acontecido dessa forma como aconteceu. E aí é mais problema ainda, porque, vamos lá, o 9 de espadas, ele sempre sugere que existe uma chance, vamos dizer assim, de sair de um processo em que talvez você esteja aí, né, muito complicado. Se a gente observar bem essa lâmina, algumas espadas aqui, ó, elas estão presas aqui para cima, né? Mas tem algumas espadas que não estão presas, que elas simplesmente estão ali. E essa teia, que seria algo que te prenderia, vamos dizer assim, ela não oferece nenhum tipo de perigo. Se observar, tem até uma borboletinha aqui, ó, parceirinha ali na teia, só na observância. Enfim, o que sugere que, para algumas pessoas, esse processo do 9 de espadas, ele está sendo muito intenso, mas ele tem uma possibilidade de você conseguir sair dessa questão, seja num processo de decisão, seja em algo que aconteceu com você. Tá? Vou dar um exemplo, mas aí o meu exemplo é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais espiritual. Tá? Eu estava com uma situação que ficou assim, martelando muito, mas muito, nossa senhora, de, por exemplo, estar de boa, de repente vir uma letra de uma música que eu já ouvi, obviamente, mas eu nunca me peguei para cantar ela, ou sei lá, e a letra vinha assim perfeita, sabe? Eu parei, olhei e falei assim, meu, como assim? Como assim vem uma letra de uma música que eu não faço ideia que música que é, nem o ritmo direito? Como que a letra vem perfeita na minha cabeça? E aí eu comecei a observar que eu estava sofrendo alguns tipos de ataques espirituais com relação às situações que eu estava passando. Conforme chegava, baixava o meu padrão vibracional e eu ficava mais facilmente acessível a essas energias, né? Espíritos obsessores e tal. A gente não consegue fugir muito dessa situação. E aí eu comecei a procurar várias maneiras de interromper, várias técnicas que eu conheço para interromper esse tipo de pensamento. São pensamentos entrantes aqui, não são pensamentos. Aqui muitas pessoas podem estar sofrendo isso, tá? Um tipo de um assédio. Tá? E aí, alguns deram certo. Pra você ter uma ideia, eu fiz até sigilos mesmo, tá? Para conseguir afastar essas energias. Afastava momentaneamente, mas dava uma baixadinha na guarda. E aí, ontem, eu tive uma epifania com relação a isso. Falei, bom, os caras estão me atacando, não tô tendo força, não tô conseguindo, de uma certa forma, sair desse processo. Só que o fato deles me atacarem está me ajudando. Por quê? Porque eu tô fazendo vários processos para não cair nessa armadilha. Foi onde eu chamei os obsessores, falei, agora eu vou prender vocês aqui, seus filhos de uma capivara. Montei um baita de um sigilo, chamei e prendi. Mas prendi mesmo. Falei, agora vocês vão me ouvir. Vocês estão achando que vocês estão me prejudicando. Mas vocês não estão. Vocês estão, muito pelo contrário, vocês estão me ajudando. Porque conforme vocês estão batendo e conforme vocês batem em cima, eu estou conseguindo sair, estou conseguindo ter percepções que talvez eu não estava tendo. Entende aqui onde eu quero chegar com essa conversinha, com essa historinha aqui? É uma conversinha, obviamente, né? Que existem saídas que talvez nós não estejamos enxergando, não estejamos enxergando de forma correta, porque a gente fica preso dentro da situação em si, saca? E é exatamente isso, essas questões finalizatórias que acontecem na nossa vida e que a gente precisa compreender o macro e não o micro, e entender que talvez possa existir um propósito maior do que a gente compreenda por trás disso, ou talvez não, talvez simplesmente seja um término e está tudo certo. Talvez seja uma finalização de um relacionamento, ou de um trabalho, ou de algo aqui que você queira finalizar, que pode ser mudança. Algumas pessoas pensando em ir para outro lugar,
mas entram dentro de um processo de preocupação. Né? A lâmina do mundo só limita mudanças a todo o planeta. E eu costumo dizer que até outros planetas, até outras galáxias aqui. Entendem? E que isso daqui, esse 9 de espadas, representa o quê? Representa a possibilidade de você conseguir sair dessa masturbação mental que fica te prendendo dentro de uma situação que parece até uma quarta-feira, nem lá, nem cá. Sabe? Vamos clarificar essas paradas aqui, meus amores, para a gente entender melhor aqui o que acontece. Ô, meu pai, só quero coisar aqui o trem. Tarô, por gentileza, Cavaleiro de Espadas com a lâmina do mundo. Rei de Espadas. Rapaz do céu. Mas, gente do céu, Rei de Espadas, energia de Gêmeos, Libra, Aquário, você pode ter forte no mapa ou estar lidando com essas energias, não necessariamente no signo solar, mas o Rei de Espadas é o cara da decisão, meu. É o cara que olha para o seu lado. Então, tipo assim, tô falando com capricornianos aqui, que independente da situação, olham muito o que é bom para mim. Então, se é uma decisão que você está tomando, eu entendo aqui que talvez você esteja preocupado com essa decisão, com isso daqui, com esse processo finalizatório, mudança, seja lá o que for aqui, adapte ao seu momento, tá? Mas visando algo para você, onde o Rei de Espadas, ele entra dentro de um contexto de justiça, mas ele vê o seu lado. E o Rei de Espadas, quando decide algo, ele decide algo. Ele não é o tipo de cara que volta atrás, vamos colocar assim. Clarifica aqui o Rei de Espadas. Tá? 8 de copas, uma situação de alguém... Olha, parece até besteira, tá? Mas eu acho que tá até linkando com a leitura da semana passada, meus amores. Se eu não me engano, na leitura da semana passada veio o 8 de copas, que fala de uma libertação, fala do afastar-se de algo que se tem um apreço. Aqui com o Rei de Espadas, porque talvez algumas pessoas, né, estejam entendendo que esse afastamento é a melhor decisão a ser tomada para o seu momento, para o seu entendimento, tá? Para você poder ter algum tipo de êxito aqui, vamos dizer. Tá? O 8 de copas aqui é a lâmina de quem sai de uma situação para ir em busca do seu 9 de copas, para ir em busca daquilo que realmente faz sentido para você, daquilo que é o seu sonho, o seu desejo, entende? Eu vou pedir uma complementação dessa situação e já vou pedir a clarificação do 9 de espadas. Por quê? No 9 de espadas com 4 de paus. Porque talvez algumas pessoas que tomaram uma decisão aqui e tiveram que se afastar de alguma coisa, tá batendo alguma questão aqui um tanto quanto complicadinha. Vamos lá. Tarô, por gentileza. E, gente, como tá saindo leitura de Capricórnio com questão de finalizações, afastamentos, né? Eu tava dando uma olhada, gente, pelo amor de Nossa Senhora. O propósito aqui é bem maior, obviamente, mas vamos entender. Tarô, por gentileza, complementa aqui o Rei de Espadas com 8 de copas. 3 de espadas. Meu, doeu, hein? Doeu. Oh, se doeu. Clarifica o 3 de espadas, por gentileza. Por gentilante aqui, Tarô, clarifica, meu amor. Não embaça a parada. Se não virar, eu não pego, pô. 6 de espadas. Cara, é alguém que saiu meio que... Aqui são duas situações, tá, meus amores? Agora eu entendi esse 9 de espadas aqui. Agora deu até para compreender um pouco. São duas situações. Voltando àquela parada
de algo que aconteceu com você, essa leitura pode sim estar espelhada, tá? Então, tipo, talvez para algumas pessoas houve um processo de demissão ou está a ponto de haver, né? Para algumas pessoas houve um fim de relacionamento ou estar a ponto de haver. Para algumas pessoas isso já aconteceu. O 3 de espadas do lado do rei de espadas mostra que houve uma situação muito dolorosa, muito complicada, que na realidade, de uma certa forma, aqui, para algumas pessoas, isso não é para todas, tá? Meio que foi necessário fazer esse processo, porque o 6 de espadas, aqui clarificando 3 de espadas, ele pode me falar de uma situação onde talvez houve até uma luta para que se mantivesse alguma coisa, ou ainda existisse alguma coisa, ou sei lá, funcionasse, né? Só que essa luta meio que foi em vão, vamos dizer assim, sabe? É como se para algumas pessoas, não para todos, obviamente, houve até um sentido de derrota, de ter saído derrotado numa situação em que talvez você tenha acreditado mais aqui, sabe? E o 6 de espadas é um processo de transição junto com o 8 de copas, é alguém que meio que aceitou uma situação, tipo, olhou e falou assim, bom, eu fiz o que eu poderia ter feito, eu fui a melhor pessoa que eu poderia ter sido, eu agi da melhor forma que eu poderia ter agido. E, infelizmente, foi algo que, né, não funcionou. Então, a gente vazar, abraquear, sair. E ir em busca do seu 9 de copas aqui. Vamos clarificar. Por isso essa situação. Para algumas outras pessoas aqui, que aconteceu isso com você, não foi uma decisão sua, foi algo que, assim, te pegou de uma situação muito complicada, mas eu já estou vendo aqui um processo de transição muito interessante, que seria mais ou menos o negócio que de uma situação de dor, de uma situação complicada para mim, é da onde eu vou tirar forças para poder olhar os meus objetivos lá na frente e poder seguir, entende? Bora lá, tarô! Fala pra mim. 9 de espadas, 4 de paus, por gentileza. Dez de pentáculos, uma situação que pode envolver, se não cair pelo menos uma lâmina de pentáculos na mesa de Capricórnio, não é para o signo de Capricórnio, de verdade. Decisões, pentáculos, o 10 de pentáculos aqui nessa lâmina pode sugerir bastante uma situação de um relacionamento, tá? Alguma coisa que estava estável. Né? O 10 de pentáculos ele sempre traz a energia da estabilidade. Clarifica para mim o 10 de pentáculos, vou precisar complementar, por gentileza. Tá, tentou, vai. 10 de espadas. Houve um processo muito complicado com relação à estabilidade aqui. Estabilidade, segurança, etc, etc. Mas tem uma situação que eu preciso observar para algumas pessoas, levando em consideração aquilo que eu falei no início, ao Rei de Pentáculos, no início do vídeo, da história, né? Esse 10 de espadas, ele mostra para mim, tá? Muito uma situação de ataque energético. Eu posso estar falando aqui, por exemplo, com pessoas que talvez trabalhem ou tenham uma conexão aqui com a espiritualidade, tá? Onde parte dessa situação aconteceu muito por questões mais espirituais do que questões mesmo, né? Seja o que for aqui, principalmente situações que estejam envolvendo estabilidade financeira, estabilidade dentro de um relacionamento, né? Uma situação que talvez para você estivesse segura, para algumas pessoas tem alguma questão espiritual envolvida.
Porque essa lâmina, ela me mostra muito ataques energéticos. Esse 10 de espadas é uma situação muito complicada, se for uma situação energética, porque alguns processos aqui podem ter tido um processo de finalização antecipado, vamos dizer assim. Algo que talvez não deveria ter acontecido, tá? Até tinha ainda uma estrada a ser percorrida, né? E essa situação, por conta de alguns tipos de ataques energéticos espirituais, principalmente com pessoas que têm ligações espirituais aqui, seja qual for, esses processos, esse trabalho, ou essa instabilidade, ou esse relacionamento, sei lá, essa situação ela aconteceu de uma forma antecipada e até mesmo repentina, vamos dizer assim. E aí precisa se observar, talvez por isso, tá? Essa preocupação aqui. Algumas pessoas talvez estejam se perguntando aqui, né? Por que aconteceu? Como que aconteceu? Né? Algumas pessoas talvez estejam sofrendo ataques aqui. E vou dar um exemplo, tá? Você tá bem no seu trabalho. Você estava bem, estava de boa ali no seu trabalho, todo faceiro, toda faceira lá, pá. Só que de repente algumas coisas começaram a acontecer que talvez você não fugisse ali à sua compreensão, cabe, né? E aí de repente vem uma energia de, putz, pede para sair, vai fazer outra coisa, sabe? Tem que pedir demissão, eu tenho que sair, E algumas pessoas tomaram uma decisão e agora estão meio que preocupadas com isso. Outras pessoas estão preocupadas se é uma situação, uma decisão a ser tomada, né? Mesmo entendendo, veja que isso aqui é muito específico, tá? Mesmo entendendo que talvez, né, poderia aparecer ou poderia conseguir alguma coisa melhor, e acaba sendo muito confuso, viu, meus amores? Aqui eu não vou ficar muito batendo nessa situação, porque claramente aqui, para quem ainda não tomou, até mesmo para quem tomou decisão, o mais correto seria buscar algum tipo de orientação com relação a isso. Por quê? Porque tá altamente dual essa leitura. Para algumas pessoas é algo até que tem que acontecer. Para outras pessoas, algo que não é para acontecer. Nossa, hein? Vamos falar a verdade, hein, ô produção? Que isso, hein? Que é isso? Essa situação que eu falei também pode ser uma questão que pode estar pode envolver relacionamentos, tá? Aqui. Tarô, complementa aqui para mim, por gentileza. Eu vou ter que pedir uma orientação aqui. Aliás, eu vou fazer diferente, meus amores. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior. Eu vou pegar situações aqui e pedir orientação para quem está ressoando. Rei de copas com 4 de espadas. O 4 de espadas já pede reflexão. O rei de copas é meu. Pondere. Se for uma decisão sua, pondere. Se algo que aconteceu com você, pondere. Não entre em desespero. Tá? Não tem... porque assim, neste momento, se por exemplo, se alguma coisa que aconteceu com você ou que você tomou uma decisão, o barro está molhado ainda. O barro está molhado, tem que esperar o barro secar. Não adianta tentar entender sim, mas tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Quer ver? Vamos lá.
Tarô, por gentileza, eu preciso de orientação aqui para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que está ressoando nas questões, tá? Então, eu vou deixar esse jogo aqui. Vem você, tá? Vamos lá, meus amores. Vamos ver o que vai sair aqui para a Capri que está nessa situação de preocupação. Em todas as questões, vou tentar puxar todas, tá? Tarô, por gentileza, eu preciso de uma orientação com relação a uma decisão a ser tomada com relação a relacionamentos. Qual a orientação que nós podemos ter mediante a energia que está na mesa? Por gentileza. Página de copas. Clarifica. 9 de pentáculos. O 9 de pentáculos, ele sempre fala de um resultado. Clarificando um página de copas. Página entrega alguma coisa. Tem que ver se... Aqui é o seguinte, gente. Para quem está querendo tomar uma decisão com relação a uma finalização de uma situação de um relacionamento, não tomou a decisão ainda, a orientação é procure entender emocionalmente se os fins justificam os meios. Se os fins justificam a decisão em si. Se esse 9 de pentáculos aqui for, de fato, o que você almeja fazendo, tomando essa decisão, né? E essa decisão, de certa forma, vai te proporcionar isso, e é algo que você quer fazer, é o caso de você, né, entender aí internamente, obviamente cada um é cada um, e tomar a melhor decisão que você julga ser acertada, ok? Tarô, pessoas que tomaram uma decisão de uma finalização de um relacionamento, tá? E agora estão dentro desse processo de 9 de espadas. Aqui. Qual orientação nós temos para essa situação? Cavaleiro de copas aqui. Página de copas, cavaleiro de copas. Tá, tem muito emocional envolvido aqui. Clarifica. 8 de espadas. Tá. Talvez você não esteja enxergando neste momento, por conta desse 8 de espadas, tá? Uma situação de visão limitante, algo que poderia vir para você. Ou talvez você esteja dentro de um processo em que, isso aqui é, lembrando, que é para quem tomou a decisão. Talvez você esteja dentro de um processo emocional que te traz, por exemplo, lembranças ou pensamentos de momentos e situações, tá? Que te colocam dentro de uma limitação, que te colocam dentro de uma prisão mental, muito parecido com aquilo que eu falei no começo do vídeo. Muito parecido. O 8 de espadas, aqui ele não está representando uma situação de crenças limitantes. Para algumas pessoas, sim. Tá? Para algumas pessoas pode até estar rolando uma parada assim. E agora? O que eu vou fazer? Eu tomei a decisão, terminei o relacionamento, eu não volto atrás. Não sou o tipo de pessoa que não volta atrás, mas também eu não estou feliz. E aí onde entra o 8 de espadas e fala assim, olha, você precisa tirar esse véu de ilusão. Enxergar se talvez a decisão que você tomou foi sim a decisão mais acertada, e se não foi, sair desse processo de limitação, de achar que eu tomo minhas decisões e eu não volto atrás. Seria estar muito, muito, muito comprometido,
vamos colocar assim, comprometida, comprometido com o erro, sabe? A ponto de não reconsiderar uma situação. Isso já foge um pouco, vai mais para uma questão de ego, né? Talvez você esteja querendo se proteger de alguma coisa. Em outra situação, o 8 de espadas fala, você tem que se libertar desse aprisionamento mental aqui, né? Que talvez esteja limitando você de enxergar novas possibilidades que possam estar vindo na sua direção. Então são duas questões. Para pessoas que entendem que talvez tenham cometido algum erro, não é nenhum tipo de vergonha entender que voltar atrás, tá? E para pessoas que talvez estejam numa situação, e agora como é que vai ser? Será que eu vou ser feliz? Será... Sabe? Não sei, mas me acostumei com essa pessoa e agora eu estou sem essa pessoa e como é que eu vou seguir a vida? É mais um aprisionamento mental do que qualquer outra coisa que esteja causando esse 9 de espadas. Trabalho. Tarô, para quem está querendo tomar a decisão de sair de um trabalho em busca aqui do seu 9 de copas. Qual a orientação? Nossa, saiu duas. Vou pegar o 9 de paus, que já saiu aqui, tá? Com o cavaleiro de ouros. Duas situações também, ok? Vamos lá. 9 de paus, ele fala muito de uma situação de desgaste. Mas o 9 de paus, ele fala de uma luta que ainda pode valer a pena. O 9 de paus também traz uma energia de que nem tudo está perdido. Parece ser uma situação em que não há uma saída, mas de certa forma há aqui. Para algumas pessoas, a decisão de sair em busca do seu 9 de copas seja por conta de algo que talvez esteja demorando e você já esteja meio que de saco cheio dessa situação. Mas existe o ponderar também, pelo fato de ser um 9 de paus. E não um 10 de paus. 10 de paus já falaria, a situação não tem. Você não vai conseguir achar solução nenhuma. Neste caso ainda existe. Então é o caso de ponderar. Será que talvez este é um momento? Beleza. Para quem quer ir em busca do seu 9 de copas, aqui, a outra situação. O 9 de paus, ele fala, ainda pode ser que o que você espera aconteça. Mas se a situação chegou no limite de desgaste, onde possa te colocar dentro de uma situação de você começar a ser arrastado pelo problema, aí talvez seja a hora de você também dar uma mudada. Não que a situação, não que você sair de um trabalho e iniciar qualquer outro projeto, a coisa vai acontecer rápida. Não, mas vai acontecer sólida para quem está nessa situação, tá bom? Vamos lá. Para quem tomou uma decisão de sair de um trabalho, aqui já fez, né? Já executou e saiu de um trabalho. Tarô, por gentileza, quais as orientações? A justiça. Pode ser clarificado, por gentileza, uma lâmina? Uma lâmina, Tarô. Você vai voltar para a caixa, hein, irmão? Tá de sacanagem, meu. A alta sacerdotisa. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, gente. A alta sacerdotisa clarificando a justiça já... Aqui está me mostrando que quem tomou uma decisão, assim, baseada dentro de um contexto de equilíbrio, de entendimento do que seria melhor para você ou não, mas a alta sacerdotisa é a intuição em pessoa. Entende? Então, olhando esse contexto, para quem tomou a decisão de sair de um trabalho para ir em busca do seu 9 de copas, aqui é para quem tomou a decisão e não para quem pretende tomar, tá? É uma situação que você seguiu a sua intuição. Só que agora você está descambando. Porque
entrou dentro de um processo de 9 de espadas, né? E o 9 de espadas é uma masturbação mental chata com relação a essas decisões. E aqui eu estou falando com pessoas que sabem que tomaram essa decisão baseados na sua intuição. Então, baseado na sua intuição, você continua seguindo seu caminho. Vai em busca do seu 9 de copas. Já tomou a decisão? Tem como reverter? Se você achar que é a decisão a ser mais tomada, se tiver como reverter, enfim. Mas eu vejo aqui que essas pessoas tomaram uma decisão baseada na intuição. E a intuição, geralmente, ela não falha. A intuição, geralmente, ela não... Geralmente não, a intuição não falha. Tá? Agora, para quem, né, foi demitido de um trabalho aqui, está dentro desse processo de 9 de espadas, uma questão um pouco mais complicada. Por gentileza, Tarô, qual a orientação? A lâmina da força, clarifica, com o 8 de copas. A lâmina da força com 8 de copas já fala, você está desprendendo energia com alguma coisa que talvez você não tenha que estar desprendendo energia nesse momento. Onde o 8 de copas fala, olha, houve um processo de finalização, né? Houve uma situação e agora você tem que seguir em frente. Só que se você ficar em cima dessa situação, você não vai conseguir o seu equilíbrio aqui para que você possa se recuperar aqui para entrar numa outra situação aqui. Compreende? A lâmina da força também sugere a essas pessoas buscarem aqui algum tipo de auxílio espiritual, caso seja necessário. Né? Porque a lâmina da força é o domínio do espiritual sobre todas as coisas. Mas principalmente o domínio dessas questões de uma forma mais intelectual do que na força, no braço. Porque quando a gente domina um leão de uma forma inteligente, e esse leão pode ser o que é nosso, o que está com raiva dentro, o que está chateado, o que está... Quando a gente domina esse leão de uma forma inteligente, a gente passa a utilizar a força dele ao nosso favor e não contra a gente. E o 8 de copas fala, para que haja esse processo, precisa haver o afastamento dessas questões. Ah, era um trabalho que eu amava muito e agora eu não sei como é que eu vou fazer e estou perto de aposentar e possibilidades tem. Não pode perder o foco. Entende? E aí a força fala, olha, não desprenda energia com isso, não nesse momento. Ah, já aconteceu. A única coisa que você pode fazer neste momento é manter o foco, né, e buscar resolver essa situação o quanto antes, né, de acordo com a sua necessidade, obviamente. Tá bom, meus amores? 40 minutos de vídeo, 38, né, agora? Foi uma leitura um tanto quanto complicada, mas eu entendo que foi necessário. Eu particularmente gosto de vir aqui com essa questão de trazer uma orientação, né? Não é ler o tarô simplesmente por ler. Por isso acabou ficando grande, tá bom? Mas espero poder ter ajudado aí de uma certa forma, tá? Quem quiser... Ah, Flávio, eu estou nessa situação. A agenda de fevereiro está aberta. Ainda tenho vagas. Na descrição do vídeo tem as informações aqui, tá bom? Lembrando que pelo Instagram eu não consigo responder sobre leituras, tá? É só pelo WhatsApp. Aqui o meu controle todo é feito pelo WhatsApp, tá bom? Meus amores, até semana que vem. Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Mega beijo para você. Fica com Deus e tchau, tchau.